Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de contação de história real por aqui no quadro A Verdade que Mudou a Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui preso junto com a minha família pela ditadura militar, no ano de 72, e isso mudou completamente a vida. E a partir disso eu virei uma espécie de ex-preso político. Esse é o Edson de Almeida Telles, filósofo e professor de filosofia política da Unifesp, que foi também um dos mais jovens presos políticos da ditadura brasileira. Em dezembro de 72, quando Edson tinha só 4 anos de idade, ele e a irmã Janaína Telles, que tinha 5 anos, foram sequestrados e levados para um dos centros de tortura, onde estavam a mãe dele, que é a Amelinha Telles, e o pai César Augusto Telles, ambos filiados ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. As crianças também eram sobrinhas da Crimeia de Almeida, irmã da Amelinha, que participou da luta armada contra o regime militar na guerrilha do Araguaia e que foi presa quando estava grávida de 7 meses. Durante o período em que ficaram no DOI-CODE, em poder dos militares, o Edson e a Janaína presenciaram os pais sendo torturados, inclusive pelo então major do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra. As crianças também foram usadas como instrumentos de tortura psicológica, porque a todo tempo os militares diziam para a Amelinha e para o César que os filhos deles seriam torturados e mortos. Depois da prisão, o Edson e a irmã foram separados da família, levados para a casa de um tio militar, mantidos em cárcere privado e sofreram traumas que só uma ditadura militar pode causar. A família Telles virou símbolo de luta e resistência contra a ditadura no Brasil. Eles contribuíram ativamente com a Comissão da Verdade, com a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, revelando todas as atrocidades que eles viveram na época da ditadura. E eles também conseguiram, na justiça, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fosse declarado torturador, o que aconteceu em 2008, quando a ação foi julgada. Hoje, o Edson é professor universitário e dedica parte da sua vida acadêmica ao estudo das ditaduras, dos direitos humanos, da memória política e de outros temas relacionados à busca da verdade. Bom, isso começou praticamente com o golpe de 64. Eu nasci em 68, então eu não era vivo, mas o meu avô tinha militância política no Sindicato dos Ferroviários, lá em Minas Gerais, e foi lá que ele conheceu o meu pai, jovem, e estava começando a se aproximar do sindicato, e foi aí que ele conheceu minha mãe, viu o pai da minha mãe, que era sindicalista, né? Então, meu pai e minha mãe entraram no PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, antes do golpe. E quando veio o golpe, o meu avô foi preso e meus pais, acabaram tendo que se encaminhar para algo que a gente poderia chamar de semi-clandestinidade. Então, você tem os documentos próprios, mas você vive meio escondido, né? Não aparece muito, vai viver numa periferia. Então, foi quando eles se mudaram de Belo Horizonte para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que era um território mais com menor presença policial, e isso deixava com que eles pudessem ficar escondidos. E na semiclandestinidade também você sempre vai a trabalhos que não registrem tudo, em que você não passe a ser fichado, etc. Então, porque tinha já na época chamava inquérito policial militar contra eles por causa da militância política. E a ditadura fazia muito via as empresas, o controle de quem trabalhava para tentar mapear quem estava na militância, quem atuava em sindicato, e com isso fazer prisões, perseguir ou pelo menos investigar, né? No filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, a gente vê a Eunice Paiva evitando ao máximo tratar os assuntos da ditadura em casa para preservar as crianças. Na casa do Edson e da Janaína, a coisa era um pouquinho diferente, porque os pais deles, a tia, eram diretamente envolvidos na luta contra a ditadura. Eles estavam diretamente ligados ali à estrutura de apoio do Partido Comunista e eles cuidavam da imprensa do partido. Então, por exemplo, minha mãe ficava colada num rádio
chamava Transglobo na época, que pegava, captava ondas de rádios no exterior. E aí ela recebia notícias do exterior e ia passando a limpo a mão, e depois eles datilografavam isso e passavam uma maquininha que é mimeógrafo, que você ficava rodando assim, e isso ia imprimindo o jornal, e depois grampeava as folhinhas de cada jornal, montava o bloquinho, empacotava, e isso ia sendo distribuído para outros militantes que iam passando para frente. Então, isso era dentro de casa. Então, eu sabia que tinha alguma coisa ali, e eles deixavam isso bem claro, que não, é uma coisa que não podia aparecer fora. Então, por exemplo, na hora de rodar o mimeógrafo, tchoc, 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 tinha que ligar um som alto para nenhum vizinho ouvir que tinha uma máquina ali funcionando, que estava imprimindo alguma coisa, né? Na véspera da prisão, por exemplo, alguns dos originais desses materiais estavam em casa e por uma questão de segurança, minha tia decidiu queimá-los e a gente ajudava. A gente foi para o banheiro, ela com a pilha de material, ela tacava fogo e a gente segurava um pouquinho ali em cima da privada e quando chegava mais perto da mãe, soltava. Era mais a Jana que segurava, e eu dava descarga, então a gente fez uma... Então a gente sabia que tinha algo que não era para aparecer, como a questão dos nomes e histórias que não era para a gente ficar falando, né? Mas não sabia que tinha uma ditadura, a gente sabia que os inimigos eram aqueles que estavam uniformizados, isso a gente sabia, que você está andando na rua, a mãe leva um susto, vem ali e tal, né? O carro da polícia, você percebe, né? A criança é uma esponja, ela vai pegando tudo isso, mas não sabe o porquê, qual é a causa, o que exatamente está acontecendo. Eu fui aprender isso mais tarde, mas de qualquer maneira, de modo diferente ao filme, ainda estou aqui, a gente estava muito dentro da esfera da militância, porque a gente vivia dentro de um aparelho, de um partido clandestino. Muita gente não se lembra das memórias de quando tinha 4 anos. Mas apesar de tão novinho, tão pequeno, o Edson tem bastante memória do dia em que ele, a irmã e a tia foram presos e também do dia anterior a essa prisão, quando os pais dele foram capturados. A polícia estava atrás do guerrilheiro que tinha voltado do Araguaia. Só depois de muito tempo é que eles foram perceber que esse guerrilheiro que eles estavam buscando era, na verdade, uma guerrilheira. Era a Crimeia, que estava grávida de 7 meses do pequeno Joca. Meus pais foram presos no começo da noite e eles tinham um código com a minha tia, que foi quem ficou conosco em casa, que se até tal hora não aparecessem ou não desse algum sinal, alguma coisa tinha acontecido. Ou uma prisão, eles estavam mortos, ou tiveram que fugir, alguma coisa. Porque eles foram fazer o que chamavam fazer um ponto na época, né? Que eles foram, levaram um dirigente do partido para encontrar com outro e depois desfazer esse encontro, né? E nesse momento do encontro eles foram presos. Então, à noite, eu lembro dessa cena da gente queimando os materiais de imprensa do partido que ficavam em casa, porque a minha tia, sabendo da não volta dos pais, sabia que poderia a polícia aparecer ali. O dia seguinte, eu assistia na televisão o programa Vila Sésamo, todo dia, de manhã, né? A escola era à tarde, se bem que a gente estava indo nas férias também, né? Era dezembro. E era um programa infantil, que tinha desenho, tinha brincadeira, enfim, tá aí no YouTube. E eu brincava que eu gostava de assistir de cabeça para baixo, né? Eu ficava no sofá de cabeça para baixo, com as pernas para cima e ficava assistindo. Eu achava isso incrível, porque o cérebro me deixava entender mesmo, enfim. Esse tipo de lembrança que marca, porque aí tocou a campainha e eu, meio assim, virado, olhei lá e vi um casal desconhecido, aí eu achei que fosse alguma coisa dos meus pais, aí desvirei. Isso era com uma cortina dessas transparentes de sala, então não me viram, mas aí eu fui chamar a Crimeia e falei, ó, tem duas pessoas lá, não sei se chamei de casa, enfim. E eu acionei a Crimeia para ir atendê-la, né? Então eu lembro da chegada, esse casal, na verdade, eram dois policiais à paisana, e quando a Crimeia foi atender, então eles já sacaram as armas, seguraram ela e foram entrando para dentro de casa, né? Eu lembro também do momento que eles entraram, porque eles tinham uma cachorra que era pastor belga,
e ela tinha acabado de dar cria. Ela estava muito nervosa, mesmo nós que éramos da casa não podíamos nos aproximar dos filhotes. Tinha dado cria naquela semana, se eu não me engano. E aí houve esse problema, quando eles entraram, que eles quiseram ir lá para o fundo, a cachorra também ficou agitada e eles gritavam: fecha isso aqui, tira essa cachorra daqui. Então eu lembro dessas cenas, eu entrando no Camburão, por exemplo, eles levaram a gente de Camburão para o DOI-CODE, que provavelmente foi levado, e logo que a gente entrou, tinha um Camburão para Crimeia, a minha tia, ou seja, para adulto, e esse carro não era preparado para criança nem para levar preso, era um carro deles de ação. Então, quando a gente entrou, a Jana mexeu numa arma, porque no fundo desse camburão era onde estavam as armas que eles iriam usar em uma suposta reação, né, em relação à prisão. E aí eles pularam em cima da gente, nos arrastaram para fora, gritando: filho de comunista, não sei o quê, uma coisa assim, né, como se a gente tivesse alguma pretensão de fazer alguma coisa com aquilo ali. E imagina, né, essas coisas bizarras da cabeça de um policial no meio de uma ditadura, né? Bom, a gente foi levado nesse camburão, eu e a Jana, né? A minha tia já foi no outro esquema, a gente não viu mais ela, né? A gente foi levado para o DOI-CODE, que ficava ali na Rua Tutóia, na Vila Mariana, que era uma instituição do Exército para operar a repressão, né? Bom, falando aqui para as gerações mais novas, o DOI-CODE, cuja sigla significava DOI, Destacamento de Operações de Informações, e CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Esse órgão foi criado pelo Exército para combater inimigos internos que supostamente ameaçariam a segurança nacional. Só que, na verdade, eles eram centros de tortura, de assassinato de pessoas que se opunham à ditadura militar. E, bom, chegando ao DOI-CODE, as crianças foram separadas da tia Crimeia e recebidas por um personagem que volta e meia é citado pelos políticos de extrema-direita brasileira, que é o Coronel Brilhante Ustra. Pois bem, é nesse momento que o Edson foi levado próximo ali às salas de tortura e finalmente conseguiu ver a mãe dele. Mas a cena foi meio chocante. E em algum momento a minha mãe me chamou, era perto da janela, onde tinha aquela janela de gradinha que é só um quadradinho e tem as gradinhas. Ela chegou perto da grade, ela me chamou e eu virei, olhei e eu não a reconheci fisicamente, porque ela já estava muito machucada, roxa, assim, desfigurada, né? E e essa é uma memória também muito clara que eu tenho. Então, assim, entre o estacionamento e para lá, etc., eu vou perdendo esses detalhes, mas essa é uma muito evidente porque me causou um grande estranhamento daquele corpo que tinha a voz da minha mãe, que eu sabia que era a minha mãe, porque mamãe chama o filho, né? Isso, você não tem dúvida, né? Mas não era ao mesmo tempo o corpo da minha mãe fisicamente, né? Então isso me causou um grande estranhamento. Na sequência, aí sim, o Ustra nos pegou, eu e a Janaína, e levou à sala de tortura, que isso era só uma janelinha, aí depois a gente entrou lá dentro, e eles estavam, o meu pai, não me lembro ao certo, mas acho que ele já estava desmaiado ou sem condições de falar com a gente, né? Quem falou mais foi a minha mãe, e eu fiquei calado, quem conversou mais foi a Jana, né? Depois eu tenho mais duas memórias mais concretas, assim, mais preenchidas, vamos dizer assim. Tem algumas soltas, né? Mas uma delas é que nos outros dias a gente era levado para o DOI-CODE de novo, e a gente ficava no pátio e eu brincava assim, pegava tinha um lixo lá de papéis que eles iam jogando fora, eu fazia uma bolinha e ficava brincando de jogar bola, assim, ali naquele pátio. E depois, muitos anos mais tarde, a minha mãe ou outros presos disseram que viram a gente ali brincando, circulando. Então, ficávamos eu e a Jana ali no pátio durante algumas horas nos dias que se seguiram. E aí eu acho que era o momento em que eles mostravam e pressionavam: ó, a gente vai matar seus filhos e tal. A outra memória que eu tenho é a da noite, porque à noite a gente era levado para uma casa clandestina do exército, que até hoje não se sabe onde é, mas era próxima, porque a gente entrava no carro, não demorava muito, a gente chegava nessa casa. Ela era uma casa residencial, mas esvaziada, não tinha assim, a marca de mobiliário, etc., de gente vivendo nela, não tinha gente vivendo nela. E a gente dormia num colchão que ficava na cozinha dessa casa. Então era uma mulher que mais tarde a gente, na Comissão da Verdade, ela deu um depoimento, então a gente descobriu quem era, uma
à época, uma sargenta da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que o Exército usava a Polícia Civil e Polícia Militar para fazer essas operações, né? Ela levava a gente para essa casa, mais gente dirigia o carro, tal, mas ela que entrava na casa com a gente, e de manhã, ou no outro dia, não sei que horas, levava a gente pro DOI-CODE, né? Então a gente dormia nesse colchãozinho que ficava embaixo de uma mesa de cozinha, e eu lembro, dormíamos eu e a Jana no mesmo colchão, e eu ficava muito tempo acordado olhando para uma luz que ficava na, na área de serviço, no fundo da cozinha ali, a gente dormia bem embaixo dessa janelinha, e eu ficava olhando para essa luz parada, assim, muitas horas até que eu entrasse em estado de sono e dormisse. À noite, que era a hora de dormir, que eu tinha dificuldade de entrar em sono, era isso. Como assim, né? Eu com a Jana aqui embaixo de uma mesa de cozinha, numa cozinha gelada. Era algo assim aterrorizador. Como a maioria dos governos ditatoriais, eles tentam se passar por governos democráticos, né? Eles são bem dissimulados. E não era diferente com o governo militar na nossa ditadura. Eles diziam para as crianças que ali, aquele DOI-CODE, era um hospital, que os pais deles estavam doentes, que eles estavam sendo cuidados e que eles seriam levados ali todo dia para ficar junto dos pais, para visitar os pais. Anos depois, o Ustra contou no livro dele que ele estava fazendo um ato de benevolência ali com aqueles presos, levando os filhos deles para visitar os pais, que ele fazia isso até para as crianças não irem para um juizado de menores, que ele era muito misericordioso. Bom, nessa de dissimular a verdade, o Edson e a Janaína foram levados para casa de uma tia por parte de pai, cujo marido era delegado da Polícia Militar. Só que a convivência ali com aquela tia, com aquela família, não era familiar, não tinha um clima de acolhimento de família. Então, se as crianças já estavam sentindo aquela apreensão, aquele medo, aquela angústia de visitar os pais no hospital, naquele novo lar ali, a sensação era outra, justamente pelas histórias que o tio policial contava para eles, para a versão do tio policial. Ele falou que os nossos pais eram comunistas, que não tinham nenhum interesse nos filhos e que tinham nos abandonados, e ele, por caridade, resolveu adotar a gente, né? Ele ia ficar muito atento à educação para que a gente não virasse comunista como os pais tinham virado, né? Então, é isso, né? 4 anos você acredita, você vai acreditando, você não conhece ainda que o ser humano pode montar tudo isso, né? Então, isso colou em mim, assim, minha sensação, depois desses uma semana e meia, mais ou menos, que a gente ficou nesse vai e volta no DOI-CODE, a minha sensação era de abandono, eles nos abandonaram, e aí a vida fica bem difícil, né? As crianças, elas foram mantidas numa espécie de cárcere privado na casa desse tio. E as memórias do Edson dessa época eram muito amargas por coisas que marcam mesmo as crianças. Por exemplo, o delegado, ele tinha 3 filhos e ele fazia questão de fazer bastante distinção entre esses filhos e a Janaína e o Edson. Por exemplo, de fim de semana, de domingo, o Edson e a Janaína ficavam em casa e as crianças outras iam passear. E voltavam sempre com presente, com um tênis novo, tal. Enfim, eles nunca, né, a Janaína e o Edson não ganhavam nada nunca. Bom, e não é de se espantar que um cara capaz de ser perverso com criancinha também estivesse ligado ao quê? Ao aparato repressivo da ditadura, né não? E dito e feito, com o passar dos anos, a família Teles descobriu que esse tio era delegado-chefe de um importante centro de tortura em Belo Horizonte. Quando a gente ficava preso dentro de casa, era um regime de prisão. A gente, às 7 horas da noite, acabava de jantar, entrava num quartinho desses de edícula, né, no fundo do quintal, e eles trancavam a porta. E quando era 7 da manhã, eles destrancavam a porta e a gente saía. A gente dormia num beliche, tinha uma cômoda, melhor dizendo, um lugar que guardava umas roupinhas, alguma coisinha. Nesse beliche eu repeti um pouco a cena lá da casa, que a gente ficou preso em São Paulo, então ele dava para a área de serviço, que ficava com a luz acesa, e eu dormia em cima, em frente à janela, e eu ficava olhando para essa luz, né? Então essas cenas ficavam se repetindo, né? Durante o dia, a minha irmã, próprio de uma sociedade patriarcal, ia varrer a casa, lavar a louça, ela era colocada para fazer serviço doméstico, né? E eu ficava no quintal com o primo mais novo, brincando, porque ele ainda não ia para a escola. Eu tenho memória de sair
pouquíssimo, assim, na verdade, de dar volta no bairro, mas de um dia ser convidado para passear pelo delegado, e aí ele me levou na delegacia que ele trabalhava, então isso também eu tenho uma memória muito forte, porque essas que eu lembro, que ficaram gravadas, são memórias traumáticas, claramente, né? E ele falou, ó, vou te levar ao zoológico, hoje você vai passear, você vai ao zoológico. E eu fiquei muito feliz, e o zoológico, na verdade, era a delegacia que ele trabalhava. E ele me levou para o espaço das celas da delegacia, e ele ia passando na frente de cada cela, apontando os presos, falava, ó, esse aqui é um cachorro, esse é um veado, esse é uma cobra, esse aqui é um sapo. Já na primeira cela, eu fiquei muito impactado, porque quando ele apontou e começou a falar isso, tinha um preso nessa primeira cela, e ele me olhou um preso adulto, etc., um homem. E ele me olhou com uma cara de muito medo, me olhou nos olhos com uma cara de muito medo. E nunca ninguém, principalmente adulto, né, tinha me olhado com esse olhar de medo de mim. Ele estava apavorado, né? Então, provavelmente era uma vítima ali de violência policial, né, de tortura, etc. E ele não sabia qual era o jogo que estava sendo jogado pelo delegado, que essa criança ia fazer ali, qualquer situação, né? Então, isso me marcou muito, né, o olhar de medo de um adulto olhando para mim. Então foi o único dia que eu me lembro de sair para um passeio, assim mesmo. Eu entrei no carro e me desloquei da casa para fora. Esse pesadelo na casa do tio durou quase 6 meses, que é quando volta uma personagem muito importante dessa história, a tia Crimeia. Quando a prisão da família aconteceu, as crianças foram imediatamente separadas da tia. E a história da tia Crimeia dava ali um episódio completo aqui do podcast. Dava um livro, dava um filme. Porque a Crimeia foi uma mulher muito importante na luta contra a ditadura. Desde os 17 anos, ela passou a atuar contra a repressão e é considerada a primeira mulher jovem a integrar a luta em local hostil, sem estrada, sem energia elétrica. Isso porque ela ficou morando 4 anos na floresta, participando da guerrilha do Araguaia. Nos relatos dela, para a Comissão da Verdade, ela conta que foi torturada mesmo estando grávida de 7 para 8 meses. E que os militares colocaram ali um suposto médico na sala de tortura, dizendo que o pessoal não podia espancar a região da barriga, mas que ela aguentaria tortura nos pés, nas mãos, em outras partes do corpo. E assim ela levou choque elétrico, foi espancada em diversas partes do corpo, menos na barriga. E aí, de São Paulo, ela foi transferida para Brasília. E eu vou ler um trechinho do relato dela na Comissão da Verdade, mas eu adianto que essa história é um pouquinho pesada e pode gerar gatilho. Então, se você preferir dar pausa a partir daqui, adianta 40 segundos e segue ouvindo a história, tá bom? Vamos lá. Aspas da Crimeia. Fiquei isolada numa cela sem banheiro, então eu usava uma lata. Minha comida era arroz, feijão cru e vértebras de boi. Na cela, quando a minha bolsa rompeu, muitas baratas que lá existiam voaram sobre mim. Bom, gente, ela ficou lá 27 horas em trabalho de parto sozinha. Quando o filho Joca nasceu, ela foi impedida de vê-lo e só ouvia o seu choro. Você imagina o desespero. Ela só conseguiu encontrar o filho de novo 53 dias depois que ele nasceu, depois que ela conseguiu ser solta com a ajuda e muita pressão da Anistia Internacional. Ela encontrou o Joca dopado e desnutrido. Foi aí que ela conseguiu também iniciar a busca pelos sobrinhos. Pois bem, ela bateu na casa do delegado, foi super mal recebida, mas espertamente ela disse que tudo bem as crianças ficarem lá com ele, só que ela queria ao menos pegar as crianças de vez em quando para dar uma voltinha ali na praça do bairro. E aí nós fomos até a praça com ela. Já quando ela começou, na primeira visita, antes de nos levar, ela já tinha contado, é tudo mentira, seus pais não abandonaram vocês. Eles estão presos. Esse delegado faz parte do grupo que prendeu seus pais e eles querem muito reencontrar vocês e tudo isso de abandono é mentira, essa história de abandono é mentira. No primeiro dia a gente já deu uma volta mais controlada, no segundo dia ele deixou ela levar a gente até a praça, no segundo dia de visita, que era uma semana depois, provavelmente, e aí ela nos anunciou, ela falou, ó, próxima visita eu vou pegar vocês para a praça, mas a gente não volta mais. E vocês não podem falar isso. E vocês separem as coisinhas de vocês que vocês querem levar, porque a gente vai sumir daqui, tá bom? E a gente voltou, passou os dias sem falar nada.
A Jana arrumou umas coisinhas, eu não me lembro de ter arrumado nada, mas ela voltou nesse dia e pegou a gente para passear. Até foi um pouco confuso, porque a Jana esqueceu da maletinha, da coisinha, das coisinhas que ela tinha separado, quis voltar para pegar e tal, e aquele meia tensa, aquele clima que você não sabe o que é, mas você percebe, né? Mas depois deu tudo certo, a gente foi para o passeio e não voltou mais, né? E a partir disso a gente foi com a Crimeia, com o Joca, nós dois, Crimeia e Joca, para uma semi-clandestinidade de novo lá na Baixada Fluminense, próximo de onde a gente tinha morado, e que agora não, já há alguns anos, morava o meu avô com a minha avó, esse avô que tinha sido preso em 64, e que tinha sido solto, mas que estava sendo procurado de novo, ele foi morar lá, então a gente juntou tudo de novo. Então, vô, vó, Crimeia, Joca, Janiel, todo mundo lá. E era fantástico, assim, tipo um vulcão de emoções felizes. Coisa de um mês depois, essa felicidade do Edson ficou ainda maior porque a Amelinha, a mãe dele, foi solta e passou a morar com a família toda. O pai deles, o César, ficou preso por 2 anos, ficou 2 anos solto, mas depois voltou a ser preso e ficou mais 2 anos preso. Então ele só teve liberdade mesmo em 78, quando o Edson estava com 10 anos já. E mesmo quando a família voltou a ficar reunida, a tensão por tudo se repetir era muito grande. Então o Edson e a Janaína, mesmo tão novinhos, eles tiveram que aprender a mentir para se proteger e para proteger a família toda. Eu não falava na escola que nessa época meu pai ainda estava preso, minha mãe tinha sido solta, né? Eu não falava que meu pai estava preso, eu falava que ele estava internado num sanatório tratando da saúde. Na época tinha muito a tuberculose, que hoje é bem controlada, mas era comum quem morava em São Paulo ser internado em sanatórios na região de Campos do Jordão. Então essa era a minha versão. Por exemplo, o Joca, ele tem uma historinha boa, né, que ele chegou em casa com um amiguinho, só que estava tendo uma reunião do partido, e às vezes eles faziam reunião em casa, e nesse dia tinha uma bandeira, assim, um cartazinho do partido, assim, vermelho, com foice e martelo. E ele abriu a porta e o amiguinho falou: Nossa, o que é aquilo ali? E ele fechou rápido e falou: Não, é a bandeira do Flamengo, que vai ter um jogo tal, vamos embora, vamos lá pro quintal, não sei o quê. Ao longo do tempo, o Edson, a Janaína e o primo Joca foram colecionando memórias dessa época turbulenta. Mas como a família não falava muito em casa sobre os detalhes do que tinha acontecido lá no DOI-CODE, nem sobre o período que ficaram lá como tio delegado, as memórias do Edson foram ficando assim cada vez mais íntimas, mais privadas e mais confusas, ao ponto de muitos anos depois ele questionar se as coisas que ele lembrava tinham realmente acontecido ou se tinham acontecido da maneira que ele achava que tinha acontecido. Por isso, o Edson acha que a verdade que mudou a vida dele é dividida em duas etapas. A primeira diz respeito a esses fatos horríveis que aconteceram na infância dele. E a segunda etapa começou num passado bem mais recente, no começo dos anos 2000, quando a família Teles resolve processar o coronel Brilhante Ustra numa ação civil declaratória. E começa a contar de novo essa história entre eles mesmos, para reunir provas ali do processo. Essa verdade que mudou a vida dele tem essa segunda etapa concluída quando a justiça corrobora que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu de verdade e declara o coronel Brilhante Ustra como torturador. Essa vitória na justiça contra o coronel Ustra não foi só uma vitória da família Teles, mas foi uma vitória de toda a sociedade, porque ele é o único torturador da ditadura brasileira condenado até hoje. E assim, para as novas gerações pode parecer assim meio pouco se contentar só com essa declaração da justiça de que ele foi torturador. Porque por causa da lei da anistia, assinada no final da ditadura, o coronel não pôde pagar pelos seus crimes todos, como a gente gostaria. Mas isso tem um impacto enorme na vida de quem passou por todo esse sofrimento calado. E depois da condenação em ação civil, que a gente conseguiu, as outras que tentaram fazer a mesma estratégia foram barradas, porque aí os advogados dos torturadores e mesmo o Ministério Público e Sistema de Justiça já estavam pressionados por aquela situação, porque gerou uma situação importante, vamos dizer assim, né? O impacto dessa vitória para a família é muito importante, porque é a confirmação do que falávamos, né? Recentemente a gente teve um governo de extrema direita no país que negou isso sistematicamente.
Os documentos, por exemplo, do Rubens Paiva diziam que ele foi sequestrado por um grupo paramilitar e tinha desaparecido. Então, é importante o reconhecimento, né? A justiça fazer o reconhecimento de que aquilo que o Edson se lembra é verdade. Porque a memória traumática, ela habita em nós, não como nós lembramos de uma festa de aniversário que nós passamos e aquilo nos traz uma saudade ou uma nostalgia, ou você se lembra que você caiu, quebrou o braço e foi parar no hospital. Não, não é isso. A memória traumática, ela fica meio habitando em si como um fantasma. Então, quando ela volta, quando você se lembra daquilo, ela volta também com aquilo que se chama dos afetos. Você se lembra do medo também. Às vezes, você passa por uma situação que não tem nada a ver, mas aquilo traz o afeto, que é parecido com aquele que você passou na prisão, e aí vem a cena da prisão junto. E às vezes você passa por uma situação que te dá muito medo, que não traz a cena da prisão, mas que te traz um grande desconforto que é além do que aquilo que está acontecendo agora no presente poderia dar. Porque você olha a experiência dos outros que estão com você e etc, né? E você não entende direito. Então, quando há o reconhecimento público de uma instituição do Estado, profissionais, e isso tem impacto, e você vai conversar isso com jornalistas, com psicólogo, com profissionais, com pessoas anônimas. Isso fortalece a sua subjetividade para lidar com esses traumas e esses fantasmas que esses traumas ficam incutindo ali a todo momento dentro de si, né? Eu tive uma filha, né? E eu passei, hoje ela tem 10 anos, então, também quando ela tinha ali seus 4 anos, foi inevitável tudo isso voltar de novo, também de uma outra forma, uma outra reelaboração. Eu comecei, então, a revisitar essas memórias a partir da percepção do que é que uma criança de 4 anos percebe, vê, grava de imagens, de memória, como é que ela lida com isso, o que, que ela tem de capacidade de comunicação disso. Então, isso me fez também a voltar para uma intensidade de terapia para entender a mim, né, o processo, de como eu guardava essas memórias. Então, esses momentos marcantes sempre me levaram a trabalhar isso em terapia e foi muito bom, assim, né, poder reelaborar o seu discurso sobre aquilo que você guarda, né, sobre esses fatos. Então, uma verdade como essa, né, essa minha verdade, ela se fixa, né? Sabe aquele, né, tipo WhatsApp, você fixa aquela mensagem e o resto vai passando. Essa fica fixa ali, né? Então, se você não tiver esses espaços de reconhecimento, de reformulação, de confirmação, em que você possa, ao mesmo tempo, ir fazendo um luto dessa memória, ela passando a ser. Ela não é mais só aquela memória do Edson, por isso que eu marquei 2 momentos. Agora, ela é a memória também de uma vitória na justiça. Ela ganha um outro lugar, é como se fosse um processo de luta. Hoje, o Edson é professor de filosofia política e a escolha dessa profissão também foi uma tentativa de entender a política, a democracia, a violação dos direitos humanos e principalmente a memória. Nas teses dele, ele estuda a memória dos acontecimentos políticos do Brasil e também o motivo dessa memória muitas vezes ser colocada debaixo do tapete, principalmente os momentos mais autoritários da nossa história, que é o período da escravidão, da ditadura militar. Enquanto outros países mantêm viva a memória dos períodos tristes, dos períodos violentos das suas histórias, tipo a Alemanha, e todo o esforço que ela faz para nunca esquecer o Holocausto, a guerra e tudo mais, a Argentina e o Chile, que julgaram e condenaram os seus torturadores, a África do Sul, que criou comissões da verdade logo depois do apartheid, o Brasil preferiu seguir ali o caminho da anistia, da ocultação do massacre e do silêncio. E falando da ditadura, essa política do silêncio só aconteceu porque foram os militares quem conduziram o processo da transição do regime que eles tinham para o regime democrático. Foram eles que pressionaram, eles que detiveram o poder até para escrever esse capítulo da nossa história que foi a redemocratização. É interessante que o Edson hoje, com a profissão dele, filosofia política, ele tem o papel justamente de buscar essas verdades escondidas debaixo da história que contam pra gente. Eu acho que na filosofia política a gente faz uma inversão. Para se colaborar com a busca da verdade, a gente faz o questionamento das verdades dadas.
vamos dizer assim. Então, a gente procura entender a estrutura de funcionamento e não só a partir do discursivo, aquilo que está dito, mas o que efeito produz isso daqui, né? Quando eu falo lá, não, vou fazer um artigo na Constituição que diga que as Forças Armadas estão ligadas à ideia de garantia da lei e da ordem, né? Isso remete a um regime democrático. Mas o que de efetivo aquilo pode gerar? Então, é isso, a filosofia, em vez dela pegar aquilo que está ali no discurso e que aparece como uma verdade, o jurista poderia interpretar, não, a verdade está dada ali, não tem nada de autoritário ali. Você vai trazer esses outros elementos. Não, tem aqui, ó, depois de 20 anos de ditadura, você vai pensar o que são as Forças Armadas e incluir ela como uma espécie de poder dentro da ordem democrática. Quem foi que escreveu esse artigo na época? Qual era o conceito de relação entre força e poder? Né? Isso é uma discussão clássica da filosofia. Forças Armadas, o nome já diz, é óbvio. O poder que eles têm é o poder da força, ou seja, da violência. Como é que a violência sustenta uma soberania democrática, um poder soberano democrático? Então, isso a filosofia ela vai ajudando a elaborar essa estrutura conceitual. O que é o conceito disso? Como que esse conceito foi apropriado pela Constituição de 88 num contexto histórico de pós-ditadura. Ela ajuda a aprofundar o questionamento. Então, o que ela não vai te dar a verdade, mas ela vai te ajudar a contestar as verdades fáceis que estão dadas ali. Essa foi a história do Edson Luiz de Almeida Telles no quadro A Verdade que Mudou a Minha Vida. No descritivo do episódio, eu vou deixar algumas referências de coisas que o Edson contou aqui pra gente. Se você tem uma verdade que mudou sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. Muito obrigada por ficar comigo até o finzinho desse, que é o último episódio de 2024. O podcast É Verdades volta com episódios inéditos na Rádio Mega Brasil Online em fevereiro. Enquanto isso, você pode rever todos os episódios da temporada no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. Esse episódio do podcast tem direção criativa, produção executiva, produção de conteúdo, entrevista e checagem das informações feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até 2025 com muito mais verdades.